Sejam bem-vindos! Chegamos ao 8º dia do nosso estudo bíblico. Como está sendo proveitoso, como está sendo gostoso meditar, estudar a palavra, como tem sido edificante ver as maravilhas que Deus faz aos seus filhos, ao seu povo, desde o início e desde a construção da nossa história, desde a construção desse mundo. Ontem nós estudamos Gênesis do capítulo 20 ao capítulo 22. Nós vimos primeiro no capítulo 20 a história de Abraão em Gerar, Abraão e Sara em Gerar. Nós vimos ali o castigo de Deus sobre Abimeleque. Nós vimos no capítulo 21 o nascimento de Isaac. Nós vimos o nascimento desse filho, nós vimos o cumprimento da promessa de Deus. E nós vimos no capítulo 22 o sacrifício de Abraão, o sacrifício a qual Deus pede para esse filho. E nós vimos grandes menções poderosas e honrosas que fazem grande ligação a Jesus Cristo. Nós vimos ali Isaac em diversos aspectos simbolizando aquilo que lá na frente Jesus viria a fazer. Nós vimos ali o sacrifício, um pai que tem que sacrificar o seu próprio filho. Nós vimos ali Isaac carregando madeira em suas costas, o próprio sacrifício fazendo menção ao que Jesus Cristo fez na cruz ao carregar ali nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos, indo para a crucificação. Então hoje nós vamos de Gênesis 23 a Gênesis 26. Hoje é um dos típicos dias a quais nós vamos ler 4 capítulos. Então, sem mais enrolações, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, vem sobre mim, vem sobre esse lugar, Pai. Eu diminuo todo o meu conhecimento, todo o meu entendimento a zero, para que venha, Senhor, o Teu Espírito Santo a falar nesse lugar, para que venha o Teu Espírito Santo a ministrar as nossas vidas, para que venha o Teu Espírito Santo a nos conduzir, Pai. Revela-nos a Tua vontade, revela-nos a Tua palavra, revela-nos a Tua verdade em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tira, Senhor, todo impedimento, todo impedimento, tudo aquilo que se levanta contrário, Senhor, ao fluir e ao derramar, Senhor, do Teu conhecimento, ao derramar da Tua palavra, ao derramar do Teu sobrenatural agora, em nome de Jesus. Seja cancelado, Pai, toda investida do mal contra os nossos ensinos, seja cancelado toda investida do mal contra as nossas vidas e contra o nosso momento de aprendizado. Nós queremos ouvir e conhecer-te mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 23, então nós vamos lá em Gênesis 23, nós vamos continuar a história. Nós vimos que no 22 ali, então, Deus pede um sacrifício a Abraão, Deus pede que ele sacrifique Isaac, e no final Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus que vem e traz o milagre, Deus é aquele Deus que nos ampara, aquele Deus que não nos deixa ir além do que nós precisamos. Deus não pede sacrifícios que não precisamos. Ele testou ali o coração de Abraão, ele viu que o coração era fiel. Então no Gênesis 23 nós vamos ver que Sara, ela vai morrer, é o falecimento. Nós vamos falar aqui a respeito da morte de Sara no capítulo 23. A Bíblia vai dizer que ela viveu 127 anos, ou seja, isso permitiu que ela visse o seu filho tão prometido, o seu filho tão esperado chegasse na fase adulta. Sara viveu 127 anos, é o que diz o primeiro versículo. E aí a Bíblia continua dizendo que ela morreu na cidade de Hebrom, em Canaã. Hebrom é uma cidade muito importante. O Hebrom é uma cidade de acontecimentos históricos, uma cidade onde a Bíblia vai permeando vários acontecimentos importantes. É uma cidade onde, na época de Davi, aconteceram muitas coisas. É a cidade onde Davi viveu muitas coisas importantes. Nós vamos ver ainda muito, ouvir falar a respeito dessa história. E vai dizer no versículo 3 que depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Vale lembrar que Abraão, Sara, eles se tornaram um povo peregrino. Eles se tornaram um povo que começou a viver em peregrinações, passaram a viver por diversas cidades. Eles não tinham um local de estabilidade fixa.
Então o que acontece? Quando Sara morre, Abraão ele se preocupa em ter um lugar para enterrar sua esposa. Um lugar que ele não tinha, um lugar que ele precisaria. Era um costume na época, e ainda em muitos lugares hoje em dia ainda é um costume que se enterre os familiares juntos no mesmo lugar. Então Abraão ele corre atrás desse lugar, ele corre atrás desse espaço, e aqui nós vamos ver um desenrolar de uma espécie de como eram as negociações nessa época. Nós vamos ver que nessa época que Abraão ele começa a ir atrás de um lugar para que Sara fosse enterrada. E aí nós vamos ver que Abraão ele fala até os hititas, eles se colocam dispostos a dar um terreno para Abraão enterrar, mas Abraão também não quer. Abraão ele quer comprar o lugar, ele não demonstra ali que ele não tinha muita confiança naquele povo. No versículo 6, os hititas vão dar uma resposta a Abraão. Ele diz aqui: ouça no Senhor, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio, e enterre então a sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Ou seja, eles estavam dando a Abraão a possibilidade de escolher a sepultura que ele quisesse. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre a sua mulher. Nós estamos vendo aqui um ato de benevolência desse povo com Abraão. E aí Abraão ele continua aqui a negociação, ele continua o desenrolar dessa história, e ele aqui no versículo 12, eles continuam, Abraão querendo comprar e eles querendo dar o terreno. E aí no versículo 12 vai dizer que novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efrom, sendo ouvido por todos: ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o para que eu possa sepultar a minha esposa. Talvez ele tivesse pensado que um presente que fosse dado, que estava sendo apresentado a ele de uma maneira tão fácil, que eles pudessem vier futuramente a querer tomar esse espaço de novo, tomar esse lugar. Então esse era o temor de Abraão. Então ele menciona aqui, né, que não era o dinheiro em espécie. Aqui nós vamos ver aqui uma menção às moedas, a como eles aceitariam. Eles falam aqui a respeito de como eram as negociações naquele tempo. Então o capítulo vai se desenrolando e Abraão ele compra não só ele compra não só a sepultura, ele compra todo aquele pedaço de terra. Isso passa a ser um cuidado dele. Isso mostra aqui a maneira correta a qual Abraão estava construindo a sua vida, terminando a sua vida, como ele estabelecia os seus negócios. O versículo 20 vai dizer que no final, ou seja, ele comprou, assim no 17 vai dizer que assim o campo de Efron em Macpela, perto de Manré, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentre das divisões do campo, foi transferido a Abraão como sua propriedade diante de todos os hititas que estavam vindo à porta da cidade. E aí vai dizer que ele enterrou a sua mulher nessa capela, nesse campo, nessa sepultura, em Hebron. E assim o campo e a caverna nele foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade da sepultura. É um capítulo que a Bíblia tira para mostrar e honrar a vida de Sara, mostrar ali como Abraão teve honra em terminar a história dela, em colocar ela de uma maneira plausível, de uma maneira correta na sua sepultura. E aí no capítulo 24, nós vamos falar a respeito do casamento de Isaac, nós vamos falar a respeito da continuação do legado dessa família, nós vamos continuar falando a respeito da continuação dos patriarcas da fé. Agora, cada vez mais, Isaac vai tomar esse papel de protagonismo nos próximos capítulos. Abraão já, como a Bíblia diz aqui no versículo 24, já no começo, no capítulo 24, já no versículo 1, ela já diz que Abraão já estava bem velho, de idade avançada. O Senhor ele tinha cumprido as suas promessas a respeito da vida de Abraão. Em tudo o Senhor ele abençoava Abraão. E aí nós vamos entrar num detalhe muito importante,
que é no versículo 2, e diz o seguinte: e disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, mas no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Eu quero lembrar aqui duas coisas. A primeira, Abraão, ele tinha os princípios, ele carregava ali os princípios igual do seu pai, ou seja, eles na família deles, eles casavam-se entre as pessoas da própria família, eles não saíam fazendo casamentos, arrumando casamentos entre pessoas de outras famílias, de outros clãs. Então Abraão, ele chama esse servo aqui em questão, muitas pessoas, alguns estudiosos também acreditam que seja o próprio Eliezer, o servo de confiança, o servo que lá atrás, antes de ter a promessa do filho, o próprio Abraão considerava ser esse um substituto. Vale lembrar que naquela época, quando um cara importante, um chefe de família, um representante, assim como era Abraão, não tinha filhos, ele escolhia um dos seus servos, ele escolhia alguém assim, que ele tivesse confiança para ser como se fosse o seu substituto, o seu herdeiro legítimo. Então a Bíblia muitas vezes ela não fala a respeito de quem é esse servo a qual Abraão chama, mas pelo grau de proximidade que lá atrás ele colocou sobre Eliezer, nós temos aqui o intuito de acreditar que esse servo escolhido, esse servo de honra, era o próprio Eliezer, o homem a qual recebeu a missão de escolher a esposa de Isaque. E aqui vale outra questão a lembrar, um segundo ponto interessante a lembrar, é que ele tinha uma preocupação em que o seu filho não se casasse com a mulher de um povo que não servisse ao seu Deus. Ele se preocupava em que a sua linhagem permanecesse fiel aos costumes e aos princípios do Senhor, aos princípios da aliança que o Senhor fez com ele, aos princípios que ele também fez da aliança com o Senhor. O povo cananeu era um povo que andava em adoração, em idolatria a falsos deuses, a deuses como Baal e Aserá, deuses que permaneciam ali, povos que faziam adoração a esses deuses que representavam fertilidade e que viviam em muita imoralidade nos seus sacrifícios e nos seus atos de adoração a esses deuses, muito próximos ao que vivia o povo ali de Sodoma e Gomorra, em muita imoralidade. Então Abraão tinha essa preocupação de que isso não acontecesse aos seus filhos, né? Ao seu filho no caso. Então Deus, Abraão ele firma um propósito com esse servo e ele diz para que ele vá lá até a terra dos seus parentes e lá ele encontre. Quando esse homem decide sair, quando esse homem decide trilhar esse caminho, ele chegando aqui no versículo 7... no versículo 7, ele diz aqui: o Senhor dos céus, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que lhe traga uma mulher para o seu filho. Ou seja, ele mostra o quão era importante que o seu filho tivesse uma mulher correta, o quanto ele reconheceu o quanto era importante que esse casamento fosse feito da maneira certa. Talvez Abraão tenha nos deixado aqui um ensinamento da importância que nós temos que ter, do cuidado que nós temos que ter quando nós formos clamar ou colocar diante de Deus a respeito de quem nós colocamos na nossa vida, a respeito de quem nós decidimos compartilhar a nossa vida. É uma decisão extremamente importante que vai impactar por todo o resto e por toda a continuação daquilo que são os planos de Deus para nós. Então a Bíblia vai continuar dizendo que esse servo jurou, que esse servo cumpriu, que ele aceitou o propósito, e no versículo 10 em diante vai dizer que esse servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também o que o senhor tinha de melhor, ou seja, ele estava com ele ali, acompanhado de muito valor. Vale lembrar que, assim como eu disse nos capítulos anteriores, os camelos eles eram considerados como hoje, nos dias atuais, um carro de extremo luxo, talvez um dos carros mais caros que você imaginar na sua vida, era como era
comparado aos camelos daquela época. Só tinha camelos quem tinha muita riqueza, quem tinha muito poder. Era um sinônimo de muito poder, era um sinônimo de muita autoridade. Então esse homem foi cercado de muito poder e autoridade para encontrar essa esposa. E ele foi, diz aqui no final do versículo, que ele segue em direção à cidade onde Naor tinha morado. E ao cair da tarde, no versículo 11, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava na cidade. E então, no versículo 12, nós vamos ver um outro princípio muito interessante aqui. Vai dizer que no versículo 12, ele orou ao Senhor: Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui do lado dessa fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Geralmente, as mulheres que faziam esses serviços mais que eram voltados à casa, que eram voltados ao cuidado e ao preparo das atividades da casa, mas eram serviços também extremamente sacrificantes, extremamente que exigiam um extremo esforço dessas mulheres. Elas saíam até as portas da cidade, isso não era um lugar perto, elas saíam até as portas. Aqui ele diz que ele estava às portas da cidade, provavelmente havia uma distância considerável até a casa, até a habitação dessas meninas, dessas mulheres, mas elas faziam esse serviço. E quando diz aqui, ele pede aqui: concede-me favor, ele pede aqui que Deus seja generoso com ele. Ele está colocando aqui um princípio muito importante. Ele começa a clamar, ele começa a pedir ao Senhor pelos sinais, ele começa a pedir para que Deus intervenha na situação deles, que Deus ele intervenha no propósito que ele está fazendo. E olha como Deus é bom, olha como Deus é fiel, olha como Deus é incrível. No versículo 15 diz que antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Ele tinha acabado de orar para que Deus concedesse uma jovem que desse ali o seu cântaro de beber e também desse água aos seus camelos. Isso está lá no versículo 14. E no versículo 15 Deus responde que antes mesmo que ele terminasse de orar, já chegou a sua resposta. Existem situações que Deus tem extrema urgência em nos abençoar. Deus tem uma extrema vontade de derramar a sua bênção. Muitas vezes nós ouvimos falar: Deus tem pressa. Sim, Deus tem pressa. A única coisa que Deus precisa é do nosso coração estar disposto e alinhado ao propósito dele. Olha que bênção, a oração completamente alinhada ao propósito de Deus aconteceu, e antes que ela terminasse já estava se cumprindo. O versículo 16 vai dizer aqui que a jovem era muito bonita e virgem, e nenhum homem tivera relações com ela. Então Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. E o servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. E ela respondeu: beba, meu senhor. E ela tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Rapidamente, a promessa, a oração desse homem, desse servo fiel, desse servo que servia a Deus, desse servo que era temente a Deus, é cumprida. A oração desse servo é cumprida. E olha que bênção, quando o nosso coração está alinhado a Deus, quando o nosso coração está alinhado aos propósitos do Senhor, eles se cumprem de maneira instantânea, de maneira natural, de maneira que nós não temos nem a percepção de como chegamos àquele resultado em Deus. Mas quando a gente abre os olhos, quando a gente para ver, nós estamos lá e se cumpriram as promessas. Então vai dizer aqui que ela esvaziou depressa os cântaros e, sem dizer nada, no versículo 21, o homem observou atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado o êxito da sua missão. Ele estava extasiado, ele não tinha nem entendido direito a agilidade, a rapidez que o processo aconteceu. Ele não tinha compreendido a rapidez do agir de Deus ali sobre ele. Ele começa a observar para entender. Talvez a ficha dele ainda não tivesse caído, que Deus já tinha dado a resposta que ele tanto esperava. E no versículo 23 diz que ele perguntou: de quem você é filha?
Naquele tempo, vale lembrar que as mulheres elas eram reconhecidas de duas formas. Primeira, quando elas eram solteiras, elas eram reconhecidas por quem era o seu pai, e quando elas eram casadas, elas eram reconhecidas por quem era o seu marido. Então era um costume da época. Elas eram reconhecidas mediante a quem era o seu pai ou mediante quem era o seu marido. Então ela responde aqui que ela é filha de Betuel. E aí esse servo ele tem a confirmação de que ela é da família de Abraão, ou seja, a resposta de oração dele agora está concretizada. E ele pergunta, ela diz a respeito dele se hospedar na sua casa. Ela mostra ali uma outra condição que ele tinha colocado perante ao Senhor, detalhes de descrição de uma mulher muito gentil, de uma mulher acolhedora, de uma mulher que que tivesse princípios que fossem acrescentar e somar ao chamado, à vida de Isaac. Então, o versículo 26 mostra que o coração inclinado desse homem ao Senhor diz que ele se inclinou, ele se curvou em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Ele reconhece que foi Deus quem o conduziu, ele reconhece que é Deus quem está à frente de tudo, ele reconhece que é Deus quem tem movido os campos, quem tem movido os passos para que se cumpra o propósito. Isso é muito bom, nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida. E aí esse servo ele chega até a casa, ele entra e ele fala com os irmãos, ele fala com as pessoas que eram responsáveis pela vida de Rebeca. Nós vamos ver aparecer aqui nesse capítulo, Labão aparece aqui, o irmão de Rebeca aparece aqui primeiramente como um cara gentil, como um cara bacana, como um cara legal. Lá na frente nós vamos ver que ele não é esse cara tão legal assim. Nós vamos ver algumas atitudes, algumas mancadas que ele dá, algumas posturas dele que não são tão legais quanto ele aparece aqui na primeira vez. E aí esse servo, ele vai lá, ele conversa com os responsáveis de Rebeca, ele conta toda a história, ele conta o propósito da viagem, ele conta o porquê ele foi enviado, ele conta o que ele estava indo fazer ali. E aí esses caras, eles entendem o contexto, eles reconhecem que Deus está ali naquele lugar, eles reconhecem que é Deus quem está fazendo esse propósito, eles reconhecem que tudo aquilo ali está acontecendo porque era um propósito realmente de Deus. No versículo 39, eles dizem assim: então perguntei a meu senhor, e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele vai contando, ele vai mostrando que ele estava debaixo de um propósito, que ele não estava ali por uma pressão, mas sim por amar e por entender esse propósito, por entender o julgamento do seu servo, do seu senhor, que era Abraão. Ele vai mostrando ali a importância e quanto ele se preocupa. Ele vai mostrando ali como aconteceu. No versículo 50, então, Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor e nada podemos lhe dizer, nem a favor nem contra. Ou seja, eles reconhecem que quando é o Senhor que está à frente de algo, não há o que se acrescentar. Quando o Senhor determina um propósito na sua vida, não há ninguém que possa melhorá-lo, que possa piorar. A palavra de Deus a teu respeito não pode ser mudada. A palavra e a vontade de Deus a seu respeito não condiz com aquilo que pessoas vão pensar, com o que pessoas vão acreditar, ou que pessoas vão até desejar para a sua vida. Escolha viver debaixo dos propósitos de Deus, escolha viver debaixo dos planos do Senhor, escolha viver os caminhos do Senhor para a sua vida, independente das suas falhas, independente das suas limitações, independente das suas crenças limitantes. Escolha estar em alinhamento com os propósitos e planos do Senhor, porque eles são a melhor escolha e ele é o melhor lugar onde você possa ficar. Então eles reconhecem que aqui é a bênção do Senhor sobre esse casal, sobre esse lugar. E aí a história vai dizendo que
ele se curva então diante do Senhor, ele se curva mais uma vez em adoração, em agradecimento ao propósito de Deus se cumprindo. No versículo 53, então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca, deu também presentes valiosos ao irmão dela e sua mãe. Ele deu presentes, ele deu joias, ele deu vestidos, ou seja, quando ele sai da terra dele, Abraão diz a ele que, ainda que ele não encontrasse a esposa, que ele não permitiria, ou seja, se ele não encontrasse, ele levaria Isaac para lá, ele não deixaria que Isaac se casasse com uma mulher cananeia. Quando ele saiu, ele não tinha certeza que ia encontrar, mas mesmo assim, ele foi preparado. Isso nos ensina muita coisa. Independente de você estar pronto, independente de você estar se sentir capaz ou não, de chegar ou não o seu momento, você precisa estar preparado. Quando a promessa de Deus é derramada, nós precisamos nos preparar. Quando a promessa de Deus ela é colocada em nossas vidas, nós temos a obrigação de nos preparar para que ela se cumpra. Esse homem foi preparado, esse homem estava pronto para quando a oportunidade, para quando a promessa se tornasse real, para quando ele encontrasse a prometida de Isaac, para quando ele encontrasse a mulher a qual Abraão determinou a encontrar, ele estivesse pronto. Ele não foi de mãos abanando ao encontro da sua promessa, ao encontro da sua obrigação. Nós temos que ter esse princípio muito vivo em nossos dias. Nós não podemos ir ao encontro do Senhor com as mãos abanando. Esteja preparado para cumprir as ordenanças que Deus dá a seu respeito, as promessas que Deus dá a seu respeito. Então eles vão embora, então Rebeca decide ir com eles. E aí esses homens abençoam Rebeca. No versículo 60 vai dizer aqui, abençoaram Rebeca. Segundo o costume do Antigo Oriente Médio, a família dava uma bênção formal ao matrimônio. As palavras ditas a Rebeca, elas não expressavam apenas um sentimento ou um rito qualquer. Elas representavam uma oração para que Deus ele abençoasse a vida dela. Ela representava uma bênção a respeito da vida dela. Versículo 60 diz aqui, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Eles não sabiam da bênção que estava a respeito de Abraão, que automaticamente estaria a respeito de Isaac, mas espiritualmente, vamos colocar assim, de uma maneira espiritual, eles também abençoam Rebeca, e essa bênção se conecta exatamente com o propósito de Deus para a vida desse casal, para uma proposta de Deus para a vida dessa família, desse legado que está sendo construído. Então eles vão embora e assim o povo se despede, assim Rebeca é abençoada, eles vão embora. E aí vai dizer que Isaac estava um dia no campo, ele saiu para meditar, e quando ele ergue os olhos, ele vê os camelos se aproximando. Então Rebeca, ela ergue os olhos também, e é a primeira vez que ela vê Isaac, ela desce do camelo, ela pergunta ao servo quem é aquele homem. E aí ele responde que é o Senhor dele, que é o homem a qual ela vai ser a esposa. A Bíblia diz aqui no versículo 65, ela se cobre com o véu, que de acordo com a tradição do Oriente Médio, usar véu ele era um comportamento apropriado para uma jovem mulher solteira que estava prestes a ficar na companhia de um homem, ou seja, ela é uma mulher que mostra ali princípios estabelecidos, ela se mostra ali ser uma mulher de um caráter estabelecido. E aí no versículo 66 diz que o servo contou a Isaac tudo o que havia feito, e eu imagino a empolgação, o entusiasmo desse servo contando tudo o que havia passado, a maneira sobrenatural que Deus tinha agido, a maneira sobrenatural que Deus tinha preparado, a maneira sobrenatural que Deus tinha mudado aquele enredo, que Deus tinha feito um milagre, que Deus tinha feito, derramado a sua bênção, conduzido ele a cumprir um propósito muito maior. E aí no versículo 67 o capítulo vai finalizar dizendo que Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara e fez dela sua mulher.
e a amou. E assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Aqui a Bíblia ela mostra dois sentimentos, um fim de um luto e o começo de uma história de amor. A Bíblia ela dificilmente relata passagens ou enredos que mostrem esse amor passional, esse amor remetido a homem e mulher, a não ser o livro de Cantares, né, o livro dos Cânticos dos Cânticos, que é um livro que fala especificamente desse amor, é um livro que traz muito essa linguagem passional, mas dificilmente a Bíblia aborda esse tema aqui como foi abordado, ou seja, existia um grande e profundo amor entre esses dois, e a tristeza de Isaac agora ela dá lugar à paixão, ela dá lugar à alegria, ela dá lugar aos sonhos, ela dá lugar a um casamento que foi abençoado por Deus. Olha como Deus é bom, Deus é perfeito. E aí no capítulo 25, eu estou correndo um pouquinho mais hoje, porque nós temos um capítulo a mais, e é um grande desafio, é muito conteúdo, eu preciso aqui de uma certa forma me controlar, para que eu não fique aqui, para que eu não passe do tempo do nosso vídeo. No capítulo 25, então, graças a Deus agora, Abraão já teve os seus filhos, ele teve a sua promessa, ele conseguiu um lugar especial para enterrar sua esposa que faleceu, e ele viu seu filho se casar. A Bíblia vai dizer aqui no capítulo 25, Abraão, então, ele se juntou com outra mulher, com uma outra serva, que chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Zirã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Ela lhe deu 6 filhos, ou seja, Abraão ele continua um pouco da história dele, mesmo já sendo velho. Abraão agora ele tem mais 6 filhos. O capítulo 25 vai falar sobre o final da vida de Abraão. No versículo 5 diz que Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac. Ou seja, por ser um herdeiro legal de Abraão, por ser o filho da promessa, por ser o filho que Deus tinha uma aliança, que Deus tinha um propósito sobre ele, então Isaac recebeu tudo que o seu pai possuía. E além disso, principalmente ele recebeu a bênção de Deus. O versículo 6 diz que, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente. Abraão ele envia os seus filhos, assim como ele fez com Ismael, ele envia, ele presenteia, ele provê alguma coisa sobre a vida desses filhos, mas ele os envia para um outro lugar, ele os envia para um outro propósito. Ele reconhece que a bênção de Deus, a aliança de Deus estaria somente com Isaac. E aí no versículo 7 vai dizer que Abraão viveu 175 anos. 175 anos viveu Abraão. Aqui mostra mais uma vez a fidelidade de Deus com a sua própria palavra. Deus tinha prometido longanimidade a Abraão, longevidade a Abraão. Ele viveu por muito tempo. No versículo 8 diz que Abraão morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Ou seja, ele morreu, mas ele foi sepultado junto ao seu povo. Ele teve honra na sua morte, ele teve uma morte tranquila, viveu bem, ele viu as promessas de Deus se cumprindo. E o capítulo ele vai terminar contando a respeito dos filhos e da continuação da linhagem de Abraão. Ele vai falar aqui dos filhos de Ismael. O versículo 13 vai falar dos filhos de Ismael. O versículo 16 diz o seguinte: foram esses os 12 filhos de Ismael, ou seja, mostra que Deus cumpre sua palavra com todos, a palavra de Deus sempre se cumpre. Foram esses os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos e seus povoados, acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados também. As palavras de Deus sempre se cumprem, as promessas de Deus sempre se cumprem, não há uma palavra de Deus que não vá se cumprir. As palavras de Deus a respeito da sua vida vão se cumprir. Deus é fiel ao que promete, Deus é fiel ao que faz. Então não tenha medo, não se preocupe, não tente também antecipar as promessas de Deus na sua vida. Apenas creia, somente creia, o adore e seja fiel. As promessas vão se cumprir.
E aí no 19, versículo 19 vai falar a respeito da família de Isaac, ou seja, o filho da promessa. Vai dizer no versículo 20 que aos 40 anos ele se casou com Rebeca, filha de Betuel, irmão de Labão, também arameu. E Isaac orou ao Senhor, no versículo 21, em favor de sua mulher, porque era estéril. E o Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Olha só, a mãe de Isaac também tinha passado por esse problema. Foi talvez um dos grandes rebuliços na história aqui da família de Abraão. Foi o que aconteceu por Sara ser estéril e as decisões que ela tomou, as coisas que ela acabou fazendo diante desse problema. Vale lembrar que era muito humilhante para essas mulheres, a sociedade daquela época, e ainda hoje em muitos países daquela região tratam isso como se a mulher fosse uma mulher amaldiçoada por não poder gerar filhos. A Bíblia diz aqui que a esposa dele era estéril, assim como Sara. Rebeca era estéril. Depois de um período de infertilidade, o Senhor permitiu a concepção de uma criança para essa linhagem prometida. Deus não deixaria que essa linhagem fosse corrompida. Deus aqui, isso me traz também uma intenção do coração de Isaac, ou seja, ele toma uma decisão diferente do que a sua mãe tomou lá na frente. Ele não se preocupa em dar um jeito para que se cumpra a promessa, para que se continue sendo perpetuada a linhagem. Ele adora o Senhor, ele ora ao Senhor, ele vai buscar ao Senhor uma solução. Na época, a impossibilidade de uma mulher gerar filhos era algo considerado um problema exclusivamente feminino. Se isso é óbvio, né? A medicina não tinha capacidade, não existia a ponto de provar alguma coisa, então era sempre visto como a culpa da mulher, embora nem sempre isso fosse culpa da mulher. No Código de Hammurabi, ou seja, um código histórico aí, diz que a esterilidade ela era uma razão que dava legitimidade ao homem de se separar da mulher. Ela dava legitimidade ao homem de assumir um divórcio por a mulher não lhe dar filhos. Então, por causa disso, essa mulher também divorciada, ou seja, essa mulher, além de estar humilhada por não conceber um filho, ela ainda não poderia casar-se novamente. Era um destino lastimável para essas mulheres na época. E aí a história vai dizer que os meninos, versículo 22, se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? E aí eles foram consultar ao Senhor. Havia uma guerra dentro do ventre dessa mulher, essa mulher que não podia gerar, agora tem uma guerra dentro dela. E disse o Senhor: duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão, e um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Duas nações estavam dentro da barriga dela, havia uma guerra dentro do ventre dela. Nós estamos entrando aqui na história dos filhos de Isaac e Rebeca. Nós vamos entrar na história aqui de Esaú, nós vamos entrar na história de Jacó. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso deram-lhe o nome de Esaú, versículo 25. E depois, no 26, saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. E tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Aqui a Bíblia vai começar a contar a história desses irmãos. Nós vimos aí desde o começo da história, desde o começo do livro de Gênesis, que quando a Bíblia citou irmãos, nós vimos conflitos pesados acontecendo. Mais um está se levantando, mais uma história de conflitos pesados entre irmãos vai se levantar. Nós vamos ver aqui coisas impressionantes. Nós vamos ver aqui o estudo dessa narrativa. Ele indica algumas coisas interessantes. Ele indica que houve dois aspectos proeminentes associados aos direitos de primogenitura. O primeiro fala da liderança da família e o segundo fala a herança de promessas. Nós vamos ver aqui que há um contexto familiar muito, muito difícil de tratar. Os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso, vivia pelos campos, e Jacó cuidava dos rebanhos, ou seja,
Algumas linhas de estudo mostram Esaú como um cara mais simples, um cara mais natural, um cara de intelecto natural, um cara que não é muito ligado, ao contrário de Jacó, um cara muito conectado às promessas, conectado a questões espirituais, conectado a princípios espirituais. Nós vamos ver que nenhum dos dois é perfeito, nós vamos ver que ninguém é perfeito, a perfeição ela se estabelece somente em Jesus Cristo, mas nós vamos ver aqui que os conflitos são muito pesados. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer das suas caças e Rebeca preferia Jacó, é o que diz o versículo 28, aqui nós vamos ver a predileção de um pai a um filho, a predileção de um pai a um filho. Nós vemos que isso são coisas que infelizmente acontecem nos dias atuais. Nós vamos ver que isso é lastimável e que há muitos problemas são gerados, problemas de cunhos espirituais, emocionais, são criados por pais não serem preparados o suficiente para cuidar e tratar os seus filhos de maneira igual, com amor e com o mesmo carinho, com ensino, com cuidado, com a proteção exatamente igual aos dois. Isso gera um conflito gigantesco na família. Certa vez, no versículo 29, Jacó preparado um ensopado e Esaú chegou faminto do campo, um homem extremamente natural, e Jacó acaba ali mostrando também algumas faces manipuladoras, mostra um homem que faz coisas tremendas para alcançar as suas vontades, os seus propósitos. E aí Jacó ele manipula, ele diz que para que esse irmão possa comer esse ensopado de lentilhas, ele deveria vender o seu direito de irmão mais velho. No versículo de 32 diz que Esaú quase morrendo de fome. Olha o estado que a Bíblia cita esse homem, ao que ponto ele chega. Provavelmente ele teria outras opções, mas ele se dedica àquela vontade de comer aquele ensopado e ele despreza esse direito. Jacó então pede para que ele jurasse, ou seja, eles firmassem um acordo entre eles firmassem um acordo na palavra entre eles, de que ele não voltaria atrás naquilo que ele estava jurando. E aí no versículo 34 diz que Jacó serviu Esaú, e ele comeu e bebeu, levantou e se foi, e assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ele rejeita a promessa de Deus aos seus descendentes, ele rejeita aquilo que mais precioso Deus teria para dar para ele. E aí nós vamos ver que ele rejeita muito mais do que isso. Lá na frente ele vai querer reverter a situação, mas isso já não seria mais possível, isso já não seria algo mais que daria para voltar atrás. Assim como a palavra de Deus não volta atrás, os acordos que são firmados em nome do Senhor não voltam atrás. Então cuidado ao colocar o nome do Senhor em vão. E o último capítulo do nosso estudo de hoje, Gênesis capítulo 26, vai contar a história de Isaac e Abimeleque. Vai contar aqui que houve grande fome nos dias de Abraão, houve grande fome naquela época, houve grande fome naquele enredo. E aí eles começam a passar algumas dificuldades. No versículo 22, o Senhor aparece a Isaac e diga: não desça ao Egito, procure estabelecer na terra que eu lhe indicar, permaneça nessa terra por mais um pouco, eu estarei com você, vou te abençoar. Ou seja, ele continua afirmando as promessas que estavam sobre o pai, ele continua afirmando sobre os filhos: eu vou estar com você, eu vou te abençoar. Darei a você e seus descendentes esta terra, confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão, tornarei seus descendentes, versículo 4, tão numerosos como as estrelas do céu, e darei todas essas terras por meio da sua descendência, todos os povos vão ser abençoados. Ou seja, Deus continua aqui estabelecendo os princípios que ele tinha já com a antiga geração, ou seja, que ele tinha com Abraão. E assim Isaac ficou em Gerar, no versículo 6, ele volta lá onde um dia o seu pai já tinha ido, onde um dia seu pai já tinha passado por situações complicadas. E quando os homens do lugar lhe perguntavam sobre a sua mulher, ele disse: é minha irmã. Meu Deus, mais uma vez a história vai se repetindo. Mais uma vez a Bíblia vai dizer no versículo 7,
teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. A história se repete. Vale lembrar que Abraão passou nesse mesmo lugar com Sara, que Abraão cometeu esse mesmo erro. Ele disse que que Sara não era sua esposa, que Sara era sua irmã. Vale lembrar aqui um adendo que realmente Sara era meia irmã de Abraão, mas que aqui no caso de Rebeca não tinha nada que viesse a justificar essa mentira da parte deles. Então, no versículo 8 vai dizer que já fazia um tempo que eles estavam em Gerar, e certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela e viu Isaque acariciando Rebeca. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: na verdade ela é sim a tua mulher. Por que me dissestes que era tua irmã? Isaque respondeu que tinha medo. Ou seja, a história se repete. A história que aconteceu lá atrás com Abraão se repete. Abimeleque diz: tem ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com sua mulher e terias trazido culpa sobre nós. A pergunta aqui aqui recai um sentimento, ou seja, uma ofensa moral que foi demonstrada ao rei dos filisteus. De forma irônica, Abimeleque ele se torna o protetor de Isaque e Rebeca. É muito complicado pensar o que estaria em jogo quando esse homem resolve mentir, o que poderia ter acontecido. Graças a Deus, Deus não permite que nenhum homem viesse a tomá-la como mulher, como naquela época acontecia, como se ela fosse realmente uma concubina. Não dá para imaginar as consequências que o medo, que a covardia poderia ter causado a esse relacionamento. Aqui no versículo, a história vai continuar, e Abimeleque aqui no capítulo 11 se torna um protetor. Ele diz: quem tocar neste homem, nessa mulher, certamente morrerá. Ele já conhecia Abraão, ele já saberia ali o que já tinha acontecido antes. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar, até que ele ficou riquíssimo, possuía tantos rebanhos e servos, e os filisteus o invejavam. É o que diz o versículo 14. E aí vai dizer que Abimeleque no versículo 16 já tinha feito com que Isaque fosse abençoado e próspero. Ele pede para que Isaque saia da terra dele. A Bíblia diz aqui: pois já és poderoso demais para nós. Isaque ele se muda, ele sai de lá, ele se estabeleceu no vale de Gerar, ali ele estabeleceu. Ele abriu poços cavados, e vai dizer que houve competição por esses poços. No versículo 26 se instaura uma competição sobre esses poços. No versículo 26 diz que por aquele tempo veio Abimeleque então de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e o comandante dos seus exércitos, que era Ficol, e perguntou a Isaque: por que vieram me ver? Foram hostis comigo e me mandaram embora. Então ele começa sempre a gerar uma confusão, um medo entre ele. E aí ele vem aqui, eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo, e por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Então Isaque, no versículo 30, oferece um banquete, e eles comeram, eles beberam. Ou seja, Isaque tinha muito medo, ficou com muito medo, teve atitudes ruins, mas não sabia que aqueles homens também reconheciam o Deus de seu pai. Lá na frente nós vamos ver expressões, a Bíblia falando do Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o seu filho. Mas por quê? Eles passaram gerações, eles foram crescendo, eles repetiram muitos erros, muitas das vezes por não saber e por não reconhecer o Deus a qual tinha firmado uma aliança com eles. Eles vão, um dos intuitos desses ensinos, dessas histórias, é mostrar que Deus é um Deus que se revela de maneira pessoal, é um Deus que se revela de maneira íntima a cada um de nós. Ou seja, o Deus que traz experiências a mim, que trará experiências pessoais aos meus filhos, aos meus netos, assim como foi em outras
em outras épocas, em outras gerações, Deus se revela de maneira pessoal. Isaac tinha medo, teve medo, foi para um lugar onde seu pai já tinha passado as mesmas situações, mas aquele povo lembrava de Abraão, aquele povo lembrou do Deus de Abraão, aquele povo viu e reconheceu que Deus agora era com seu filho, que Deus era com Isaac. Então eles temeram, eles foram atrás de um acordo, eles não queriam ter problemas com esse Deus, eles não queriam ter problema com os servos desse Deus. E aí no final do capítulo vai dizer que naquele mesmo dia os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado. Era uma região de vale, ou seja, uma região onde se tinha dificuldade, onde eles buscavam e era muito precioso quem tivesse ali perto de água. Eles tinham grandes rebanhos, eles tinham muitos bens, animais, enfim, coisas que precisavam desse cuidado. E aí no final vai dizer que no versículo 33, Isaac deu-lhe o nome de Sebá, e por isso até hoje, o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. E tinha no versículo 34, já estamos terminando, tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Efron, o Hitita, e elas amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. Então, Esaú ali, ele escolhe mulheres de um povo que não deveria. O nome Judite está relacionado com a palavra que significa louvar, significa algo similar a Judá, que nós vamos conhecer lá na frente como uma tribo conhecida pela sua adoração. E essa mulher, ela não é mencionada entre as esposas de Esaú no capítulo 36. Talvez o casamento não tenha durado, talvez tenha sido um casamento extremamente frustrante. A Bíblia diz que elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca, ou seja, os seus pais tinham um profundo desgosto nesses casamentos. Esaú casou com uma filha de Et, ou seja, de um povo que ele não deveria fazer aliança, casou com a filha de um Hitita. Eles acreditavam em vários deuses. Tudo aquilo que Abraão prezou para a vida de Isaac, agora infelizmente ele não vê se cumprir através da vida de Esaú. Ele não vê o seu filho se casando da maneira certa, ele vê o seu filho cometendo muitas escolhas erradas. Basemate, o nome da outra esposa também Hitita, que quer dizer perfumada. A Bíblia diz aqui claramente, eles se amarguraram a vida de Isaac e Rebeca por meio do casamento do seu filho Esaú. E chegamos ao final de mais um dia, de mais um capítulo aqui dos nossos estudos bíblicos. Como é bom, como é gratificante estudar a palavra do Senhor. Eu agradeço demais a vocês que estão vindo comigo nessa ideia, que estão fazendo parte desse propósito. Eu peço, permaneçam firmes, não desistam. Nem todos os dias a nossa leitura flui naturalmente. Às vezes a gente está um pouco cansado, às vezes o dia é um pouco mais corrido, mas independente de qual seja a situação, reserve um tempo aí precioso para estudar as palavras do Senhor, para estudar as Escrituras e para estar junto comigo aqui nesse propósito, edificando o nome do Senhor, estudando da palavra, nos comprometendo aí, colocando lenha todo dia um pouquinho para queimar, para que o Senhor se agrade do nosso estudo, da nossa vontade de conhecê-lo cada vez mais. Continue me ajudando a compartilhar. Amanhã tem mais vídeo aí. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Fiquem com a paz do Senhor aí. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Um abraço. Até mais. Um abraço aí. Falou!